Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos fazer um unboxing e um breve review de uma Bíblia da CPP, aquela Bíblia mais simples, tá? Baratinha, mas de grande valor. Vamos dar uma olhada nela. Eu já fiz aqui da Bíblia McShane, que é desse mesmo tamanho. Fiz da Bíblia para o cotidiano da mulher e agora, espero que seja ela mesma. Olha o tamanho disso. Bíblia de estudo para o cotidiano do homem. Olha aí. Deixa eu deixar essa caixa para lá. Capa dura. A capa até que é legalzinha, né, gente? Ó. Mesma coisa, tá vendo? Ó, colorida nas bordas, só que é a própria página dela que tem o tom, tá vendo? Ó? Então passa essa cor aqui pro corte, ó. Aqui, na quarta capa, edição com divisão das seções dos livros por cores, que eu acabei de mostrar, né? Palavras de Deus em azul, palavras de Jesus em vermelho e promessas em destaque. Essa daqui, pelo jeito, tem uma parceria com a Rei das Bíblias, que é uma loja grande também, né? Essa minha aqui é uma preta e marrom. Aqui a lombada. NVAA, que é a nova versão Almeida atualizada, tá? Não é NAA. É como se fosse uma revisão da Almeida Revista e Corrigida, ok? Bíblia de estudo para o cotidiano do homem. E aqui o símbolo, provavelmente, do Rei das Bíblias. Exatamente, uma coroinha com o B. Mas ela é uma Bíblia impressa pela CPP. Vamos dar uma olhada. Aqui na capa, ó, a gente tem um tipo de um brasão, uma espada e uma cruz ao centro. Bíblia de estudo para o cotidiano do homem. Tem uma adoração, não tem baixo relevo, tá? Imita, né? Algo meio que antigo, mas é só uma impressão, não tem linha, não tem nada. E vamos adentrar a ela. Não tem folha de guarda, tá? Como eu falei, é uma Bíblia da CPP. Ela é mais simples, tá? Mas olha, eu paguei acho que R$61 nessa Bíblia com frete pelo Mercado Livre. Então, Bíblia de estudo para o cotidiano do homem, nova versão Almeida atualizada, a mesma coisa que eu acabei de ler lá atrás. Como eu falei, é da CPP, Casa Publicadora Paulista, Jundiaí, São Paulo, em 2026. Mesma coisa aqui. ISBN enorme. Tá aqui. Texto em conformidade com a nova ortografia da língua portuguesa. E é isso, eu acho que mais nada aqui que a gente possa passar para vocês. Aqui é a Bíblia com divisão das seções dos livros por cores, que é aquilo que eu mostrei, tá? Então aqui, ó, a gente tem a divisão. Pentateuco, tá aqui no comecinho, deixa eu virar assim, ó. Aqui, laranjinha, os 5 primeiros livros, né? Que é de Gênesis a Deuteronômio. Aí a gente tem os livros históricos, os livros poéticos, os proféticos, os evangelhos e as cartas, ok? Então, tudo dividido por cores, facinho da gente achar aqui do lado. Aqui tem estudos. Vamos ver o que são aqui, ó. Perfil. Pelo que eu estou vendo de todos os homens da Bíblia, começando por Adão, Abel, Caim, Lameque, Sete, Enoque, Noé, Cã, Jafé, Sem, Abraão, Ló, Melquisedeque. Olha lá, vamos dar uma olhada em Melquisedeque. 32. E é no laranjinha. Então você está dentro do laranja, é só procurar a página 32, que por sinal está bem aqui no cantinho, fácil de encontrar. Eu preferiria que fosse o livro aqui, né? Mas, na página. Então vamos lá. Aqui, ó. Perfil. Melquisedeque, o sacerdote da fidelidade. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, é uma figura marcante nas Escrituras, reconhecido por sua integridade e obediência a Deus. Sua presença em Gênesis 14, 18 a 20, logo após a Batalha de Abraão, simboliza uma intervenção divina que resulta em uma bênção significativa. Ao abençoar Abraão, Melquisedeque atua como mediador da vontade divina, oferecendo pão e vinho, elementos que representam sustento e comunhão.
Essa atitude revela como o poder de Deus se manifesta por meio de um serviço despretensioso. A verdadeira grandeza de Melquisedeque se encontra em sua fidelidade a Deus em um momento crítico, quando a idolatria poderia facilmente prevalecer. Ele não é apenas um símbolo de um sacerdócio passageiro, mas antecipa um sacerdócio eterno que culmina em Cristo, conforme é ressaltado em Salmos 110:4 e Hebreus 7, de 1 a 3. Sua vida nos desafia a refletir sobre como respondemos ao chamado divino, mostrando que a fé se traduz em ações concretas. Além disso, Melquisedeque demonstra a importância da intercessão. Ao abençoar Abraão, ele se torna um intermediário entre Deus e os homens, um papel que devemos valorizar em nossa jornada de fé. Sua humildade ao reconhecer a grandeza de Deus e a disposição para servir são marcas de um caráter alinhado com a vontade divina. Mesmo sem uma genealogia registrada, sua influência perdura, revelando que o legado de um homem íntegro é medido por suas ações e fidelidade. Lições para o cotidiano. A grandeza se manifesta no serviço. A verdadeira liderança é definida pela disposição de servir, reconhecendo que o sucesso é fruto da ação de Deus. Confiança na providência. Busque a direção de Deus em suas decisões. A fé se expressa na prática através da oração. Intercessão e humildade. Seja um mediador entre Deus e os outros, agindo com integridade e permitindo que sua vida reflita a grandeza divina. Legal. Vamos procurar um outro que eu tenho um interesse aqui. Vamos ver. Aqui, acabei de achar. Paulo é o último aqui, ó. 781. Vamos dar uma lida nele. Vamos ver o que fala. Opa, tem fitilho. Quase que eu rasgo. Já aconteceu comigo, viu, gente? De abrir uma Bíblia e esquecer que tinha fitilho. Na hora que você vai abrir, você rasga o papel. 781 foi isso? Acho que foi. 781. É um pouquinho grande, mas eu acho que é interessante pra gente entender mais ou menos a ideia. Tem o Saulo e tem Paulo. Vamos no Paulo. Paulo, também chamado Saulo de Tarso, surge inicialmente como perseguidor implacável da igreja, zeloso pela tradição judaica, fariseu rigoroso, discípulo de Gamaliel, e absolutamente convicto de que combatia uma heresia perigosa. Em Atos 8:3 e 9:1 e 2. Sua trajetória sofre uma ruptura radical e inesperada no caminho para Damasco, quando tem um encontro direto e sobrenatural com Cristo ressurreto, que redefine completamente sua identidade, convicções e propósito. Atos 9, de 3 a 6. A partir desse momento transformador, passa radicalmente de opositor violento a proclamador apaixonado do Evangelho. Sua formação intelectual rigorosa, sua cidadania romana, sua fluência em grego e hebraico e sua origem multicultural tornam-se instrumentos estratégicos para alcançar tanto judeus quanto gentios em todo o império. Ele enfrenta perseguições constantes, açoites, apedrejamento, prisões, naufrágios, fome, frio, rejeições de todos os lados, mas mantém absolutamente firme seu compromisso inabalável com a missão recebida. 2 Coríntios 11, 23 a 27. Sua teologia é profunda e intensamente prática. Paulo enfatiza a graça como fundamento absoluto da salvação, destacando repetidamente que a justificação não vem por obras da lei, mas exclusivamente pela fé em Cristo. Efésios 2, 8 e 9 e Romanos 3, 28. Ao mesmo tempo, orienta comunidades inteiras a viverem de forma coerente com essa fé recebida, tratando de questões éticas, relacionais, familiares, eclesiásticas e espirituais com clareza e autoridade apostólica. Suas cartas formam a maior parte do Novo Testamento. Apesar de sua força espiritual e intelectual, não é isento de conflitos ou limitações. Sua discordância intensa com Barnabé sobre João Marcos mostra
que até líderes maduros enfrentam tensões reais e tomam caminhos separados. Atos 15, 36 a 40. Ele também fala de um espinho na carne, não removido apesar de súplicas. 2 Coríntios 12, 7 a 9. Ainda assim, sua vida permanece marcada por dedicação total e disposição de morrer pelo Evangelho, o que eventualmente acontece em Roma. Lições para o cotidiano. Transformação real. Um encontro genuíno com Cristo pode redefinir completamente a vida, revertendo até as trajetórias mais contrárias. Missão com perseverança. Obstáculos, sofrimentos e oposições não anulam o propósito divino, mas frequentemente fazem parte dele. Graça com fundamento. A vida espiritual se sustenta naquilo que Deus faz por nós, não principalmente no esforço humano. Até aqui. Vamos dar sequência lá? Voltando para o começo. Bem, essa parte aqui nós pegamos 2 perfis. Aí tem palavra viva. Vamos aleatoriamente aqui. Disciplina e vida, página 475. 475. (477) 475, aqui ó, disciplina e vida. A vida não se organiza sozinha, ela responde à disciplina. Provérbios deixa isso claro. Quem ajusta sua rotina, colhe estabilidade. Quem ignora, vive em desordem. Muitos querem resultados sem consistência. Não funciona. É preciso entender que pequenas práticas diárias moldam grandes resultados. Disciplina não é rigidez, é direção constante. Se você não governa seus hábitos, eles governam você. O que você repete diariamente define onde você chega. A vida ajustada nasce de prática contínua. Ordem não é acidente, é construção deliberada feita no detalhe de cada dia. Ok? Só para a gente ter uma ideia o que vem a ser essa parte, a palavra viva. Agora, conselhos práticos. Vamos pegar um aleatoriamente aqui também. Certeza e coerência, na página 890. Vamos ver. Nossa, peguei bem no fim. 890. Certeza e coerência. Aqui, ó. Conselhos práticos, né, de acordo com a cor que a gente está buscando lá. João conecta amor com obediência. Não há separação entre crer e viver. A verdade precisa se tornar prática contínua. Fé sem coerência perde a credibilidade. Andar segundo os mandamentos é amor. Muitos homens creem corretamente, mas vivem de forma errada. Declaram convicções, mas não as praticam, e isso destrói sua reputação. Mantenha firmes seus comportamentos e convicções e evite contradições no cotidiano. Tente assim: alinhe comportamento diário com convicções declaradas. Evite viver de forma contraditória ao que crê. Aplique a verdade bíblica no cotidiano prático. Construa vida coerente, consistente e integrada. Ok? Então essa parte de conselhos práticos a gente já deu uma olhada. Agora tem uma parte aqui, coragem. Saulo, parar quando a luz rompe a certeza, 781. Eu acho que está do lado da onde a gente leu aquela parte de Paulo. 781. Aqui, ó. Saulo, parar quando a luz rompe a certeza. O caminho já está definido antes mesmo de começar. Saulo não avança em dúvida, mas em convicção consolidada. Sua direção é clara, sua intenção firme, seu movimento contínuo. Nada nele sugere hesitação. Ele segue sustentado por uma certeza que não foi questionada, seguro de que está no curso correto e de que seu avanço é necessário. A interrupção não vem como ajuste, mas como ruptura. A luz não negocia, não se adapta, não pede espaço, mas invade e impõe limite ao movimento que estava em curso. A coragem está nesse ponto crítico, não resistir à interrupção.
Não insistir na própria certeza quando ela é confrontada de forma incontornável. Ela não retoma o caminho anterior. A direção que parecia segura não pode mais ser mantida. E, naquele instante, parar deixa de ser perda de continuidade e se torna condição para enxergar. A certeza que sustentava o avanço cede lugar a uma nova compreensão. E só a partir dessa ruptura, um novo caminho pode começar. Aí tem aqui, medite, Atos 9:3. E vamos voltar lá novamente. Então aqui já foi, coragem, e acabou essa parte, tá? Então aqui, ó, vamos começar o Velho Testamento. Vamos dar uma lida no começo de Gênesis só para que vocês entendam como está essa tradução, tá? Ela não se difere muito da Almeida Revista e Corrigida, ok? Então vamos lá. O primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. A criação do mundo. No princípio Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e chamou às trevas noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento e as águas que estavam sobre o firmamento. E foi assim. E Deus chamou o firmamento os céus, e foi a tarde e a manhã do segundo dia. Ok. Vamos para um salmo super conhecido, que é o Salmo 1. O livro dos Salmos, o justo e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto ao riacho, que dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo o que ele fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios leva à destruição. E é isso, gente. Eu acho que para vocês conhecerem essa Bíblia, já deu. Então assim, ó. É uma Bíblia com papel jornal, claramente é jornal, tá? É um papel bem mais simples, mas eu não sinto que ele vai acabar amarelando, tá? Que onde normalmente começa a se amarelar é na beirada da página. E justamente por ter essas cores, eu acho que não vai amarelar, tá? É uma Bíblia que tem a letra, o tamanho dela muito bom, letra grande. A Bíblia em si é enorme, né? Ela tem tipo 30 centímetros de comprimento. É uma Bíblia colorida. É uma Bíblia cheia dos quadros de estudo, tem bastante ajuda para o homem aqui dentro, né? Mas como eu falei, é uma Bíblia simples, tá? Não é uma Bíblia voltada para você levar para a igreja. Primeiro porque o tamanho dela, quer ver? Deixa eu pegar uma outra aqui. Ó, essa é a Almeida século XXI. É uma Bíblia comum, tá? Então, ó, você comparando, ela é bem menor. Essa daqui dá para você levar para a igreja, você põe debaixo do braço e vai. Essa daqui é mais para você ficar com ela realmente em casa, tá? Então, para os seus estudos, para, sei lá, de repente está precisando de conhecer sobre a vida de alguma personagem aqui da Bíblia, está precisando de uma palavra de incentivo, alguma coisa assim, aqui você consegue, né? Você tem muitos quadros, né? Aqui, Palavra Viva, renovação da identidade. Depois da reconstrução veio algo mais profundo, redefinir quem eles eram. Não bastava voltar ao lugar, era preciso voltar ao propósito, e isso fala diretamente com você. Mudança externa sem ajuste interno não se sustenta. Não se contente com a aparência de transformação. Busque uma identidade real. Quem você é
precisa estar alinhado com o que Deus estabeleceu, não com o que o ambiente sugere. Sem identidade clara, qualquer direção serve. Identidade define caminho. O que você constrói externamente só permanece se estiver firmado internamente. Ok? Então tem muitos desses quadros, né, para auxílio do homem, e acho que vale a pena, tá? Pelo valor que a gente paga, eu acho que vale a pena, ok? E é isso, gente. Chegamos ao final desse breve review. Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.